boa tarde a todos. Às 14h06, dia 14 de maio do ano 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não. Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu proponho aqui uma moção de congratulações. Doutora Adriana Magalhães, nomeada no dia de ontem, o ato publicado no dia de hoje. Então, a nova integrante da Corte, como titular, juíza titular. Então, meus parabéns, doutora Adriana, tenha sucesso na sua missão, atuando sempre como tem feito, com zelo, com dedicação e fazendo sempre o melhor para a Justiça Eleitoral Potiguar. Então, todos de acordo com a propositura? Todos. De acordo. O Ministério Público se associa. Reforço também que amanhã nós estamos recebendo a visita aqui no nosso tribunal, doutor Giuseppe, servidor lá do Tribunal Superior Eleitoral, setor de informática, que irá participar aqui de um debate, de um workshop aqui será aqui no próprio plenário, não é isso? Aqui no próprio plenário, a partir das... Cadê o horário? Às 10 horas teremos a abertura, e aí a palestra dele está agendada 10h25. Então é um tema interessante, em que servirá também como o impulso, o momento inicial dos preparativos da eleição municipal do próximo ano. Então, todos convidados para participarem. Desembargador Cornélio Alves. Os meus parabéns para a doutora Adriana. A doutora Adriana, que já está familiarizada com a casa, que fez um bom serviço como suplente e certamente fará como titular. Então, os meus parabéns. Doutor Francisco Glauber. Da mesma forma, senhor presidente, me associo, externo os votos de parabéns, doutora Adriana. E hoje ela trouxe umas flores que ela recebeu, mas ela disse que recebeu chocolates. Os chocolates ela não trouxe para compartilhar com a Corte, então eu faço votos que ela traga os chocolates para compartilhar conosco. Doutor José Dantas de Paiva. Também acompanho a recepção à colega doutora Adriana, parabenizando-a pela nomeação, especialmente numa data muito significativa para quem é católico, 13 de maio, no dia que se comemora a aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Então seja bem-vinda e abençoada. Doutor Ricardo Tinoco. Igualmente, senhor presidente, eu me congratulo com a doutora Adriana para dizer-lhe da satisfação que temos aqui de recebê-la na Corte, que certamente irá se associar ao trabalho aqui desenvolvido com muita densidade, trazendo muitas luzes para a construção aqui dos nossos convencimentos e o empenho, né? O empenho, o labor, o trabalho, a dedicação naquilo que lhe for cometido a fazer. Então, eu desejo muito sucesso nessa jornada. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, de igual modo, eu compartilho da alegria da Corte pela nomeação da doutora Adriana para o cargo de juiz titular, ela que já vem desempenhando aí há 1 ano e 8 meses a função de juíza substituta, funcionou nas eleições estaduais como juiz auxiliar da Corte, ou seja, já tem experiência na jurisdição eleitoral e com certeza vai, nesses 2 próximos anos, a partir de sua posse, dar uma contribuição bastante efetiva para os trabalhos dessa Corte. Vai desempenhar suas funções como juíza titular durante as eleições municipais de 2020 e a experiência das eleições municipais ela é bastante diferente da experiência das eleições gerais e com certeza
esse conhecimento já adquirido por doutora Adriana aqui nos trabalhos da Corte auxiliará muito ela no exercício da jurisdição eleitoral durante as eleições de 2016, de 2020. Também fiquei muito alegre com o fato de a doutora Adriana ter sido juíza substituta e agora vir a ser juíza titular. Isso é uma prática que tem sido adotada no Tribunal Superior Eleitoral e que tem se mostrado bastante salutar, porque os juízes, sobretudo os que vêm da classe dos juristas, não têm a experiência da função de julgar. Nós lutamos com o direito noutra frente de batalha, nós os advogados, e ter a experiência prévia na jurisdição como substituto é muito importante para dar mais segurança ao exercício da função de juiz titular de uma corte. Tem sido assim no TSE, como eu disse, com muito êxito, e aqui no Tribunal do Rio Grande do Norte nós temos tido a felicidade de as 3 últimas indicações para juízes titulares, o doutor Gustavo Smith, eu e agora a doutora Adriana, termos sido os 3 previamente juízes substitutos antes de serem nomeados juízes titulares. Então é uma notícia alvissareira essa nomeação da doutora Adriana, também por essa razão de que nós, desse modo, estamos tentando criar esse hábito que é bastante salutar para a Corte, inclusive, e para o juiz que vai exercer as suas funções, aquele advindo da classe dos advogados. Então, mais uma vez, doutora Adriana, parabéns. Foi com muita alegria que na manhã de hoje, a notícia chegou no grupo na madrugada, mas eu já estava dormindo. Quando acordei, recebi e fiquei bastante alegre com aquela notícia. Parabéns pela nomeação e parabéns à Corte por ter Vossa Excelência, a partir de agora, na condição de juíza titular pelo próximo biênio. Doutora Adriana Magalhães. Senhor presidente, eu queria primeiramente agradecer todas as moções de congratulações que eu recebi e dizer que para mim é uma alegria imensa, é uma felicidade sem tamanho, e desde a madrugada que eu recebi essa notícia e fiquei absolutamente movida. Eu estava comentando agora com a doutora Cibele que a partir das 4 horas da manhã meu telefone não parou de tocar. Então, assim, é uma imensa alegria, mas também é uma imensa responsabilidade. Hoje, conversando com o nosso presidente do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral, doutor Telson, ele me disse que dos 108 juristas que servem nos TREs ao redor do Brasil, apenas 16 são mulheres. E dessas 16, eu sou a primeira na história do TRRN a ser alçada à condição de juíza por 2 vezes. Então, doutora Perpétua, que me antecedeu, ela só serviu um biênio, doutora Cristina Vanderlei, da mesma forma, também apenas um biênio, e doutora Dulce Siqueira, também apenas um biênio. Então, eu sou a primeira juíza a servir ao TRE por 2 biênios. Eu sei da importância e da responsabilidade e prometo dedicar o melhor dos meus esforços no próximo biênio. E hoje eu tenho apenas a agradecer, primeiramente a Deus, a força e o apoio que eu recebi dos colegas, ao meu marido, que foi um gigante durante todo esse processo e assim sempre esteve ao meu lado. E o resultado hoje coroou esse trabalho. Foi uma lista que tramitou rapidamente, foram 55 dias de trâmite em Brasília. Então, talvez aqui no tribunal a gente nunca tenha visto uma lista que tenha andado tão rápido, mas, graças a Deus, foi um trabalho árduo, foi um trabalho duro, mas foi um desfecho feliz, aquele que já esperávamos. Então, eu estendo mais uma vez toda a minha gratidão e dizer que para mim é um grande prazer estar aqui e compor agora, em definitivo, a Corte. Doutora Cibele Benevides. Senhor presidente, também me acosto às congratulações feitas à doutora Adriana. Já transmiti pessoalmente meus parabéns. É uma honra tê-la aqui de forma definitiva nesse biênio. Sob a ótica de todas as discussões de gênero, é muito positivo que a senhora venha integrar essa corte e trazer essa questão da isonomia e da igualdade de gênero. Me conforta ter mais uma voz feminina. Desde que a doutora Berenice saiu, fiquei aqui sozinha, mas muito bem tratada por todos.
E gostaria de desejar muito sucesso, muitas realizações, que a senhora continue com sua coragem, sua independência, que são patrimônios que carregamos e não tem preço. E sei também, como o doutor José Dantas disse, que essa notícia vinda no dia 13 de maio é muito importante para a sua história de vida, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, acho que houve realmente uma coroação de um trabalho, de um bom desempenho. Foi uma lista muito disputada, com vários nomes muito capazes, o que, digamos assim, reforça ainda mais o mérito, não é? Porque eram muitos nomes, depois os 3 nomes que foram eram todos muito capazes e a senhora, no final, saiu cumprindo-se toda a tradição de que o suplente deva ser prestigiado nessa escolha. Então, conte sempre com o Ministério Público Eleitoral e desejo muito, muito sucesso nessa nova etapa. Obrigada. Iniciemos agora os julgamentos. Só você, doutor Glauco. Eu vou ter que me ausentar aqui às 15 horas. Tem algum processo na plateia? Alguém na plateia que tem interesse? Doutor? Nenhum? Então vamos seguir a ordem cronológica. Prestação de contas número 601-356, dígito 87, ano 2018. Relator desembargador Cornélio Alves, requerente Marina Eloy de Melo e outro, o advogado doutor Cristiano Barros. Está em mesa, desembargador Cornélio? Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Marina Eloy de Melo, candidato a cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas emitiu parecer técnico, inclusive pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista extratos bancários apresentados pela candidata não contemplarem todo o período da campanha. Está a se pronunciar a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com a manifestação da comissão, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. Devidamente intimada, a candidata não apresentou os extratos que restavam para complementar todo o período de campanha e requeriu a aprovação das contas, abre aspas, ainda que com ressalvas, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral e o órgão técnico. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Eu estou votando de acordo com o que a candidata pediu, de acordo com o parecer da comissão e também no Ministério Público. Aprovação das contas com ressalva. O voto está disponível, acho que não precisa ler. Perfeito. Mas se alguém quiser. Alguma divergência? Tem relator. Matéria já conhecida da Corte, acompanha o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte também na relatoria do desembargador Cornélio Alves, prestação de contas número 601-139, dígito 44, ano 2018, requerente Jeane Gomes da Silva e outro, advogado Dr. Caio Vitor. Está em mesmo, desembargador Cornélio? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Jeane Gomes da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer técnico, inclusive pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a prestação de contas conter as informações de espécies exigíveis, à exceção dos extratos bancários. Está a se pronunciar a Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com a manifestação da comissão, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. Concluídos os autos, e ainda não tendo sido oportunizada a candidata a manifestar sobre a ausência de extratos bancários, determinei sua intimação para querendo manifestar-se acerca do parecer nos termos do artigo 75. Depois de intimada, a candidata não apresentou os extratos bancários, requerendo a aprovação das contas sob argumento de que não restou demonstrado nos autos qualquer ato de irregularidade ou improbidade. O Ministério Público novamente deu parecer pedindo a aprovação das contas com ressalva. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, e me parece idêntico, né, desembargador Cornélio? Mesmo jeito, aprovadas com ressalvas. Voto também disponibilizado. Alguma divergência? Com o relator. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, prestação de contas número 601-471, dígito 11, o ano 2018,
Relator também o desembargador Cornélio Alves. Requerente Jorge Luiz Teixeira Guimarães e outro, o advogado Dr. Cristiano Barros. Está em mesa, desembargador? Trata-se de prestação de contas apresentada por Jorge Luiz Teixeira Guimarães, candidato a cargo de deputado estadual. A Comissão de Análises Eleitorais emitiu parecer técnico, inclusive pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista os extratos bancários apresentados pelo candidato não contemplarem todo o período de campanha. Está a se pronunciar a Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com a manifestação da comissão, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. Intimada, a requerente pediu a aprovação das contas com ressalvas, né, em consonância com o parecer do Ministério Público e também do órgão técnico. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório também no mesmo sentido. No mesmo sentido da primeira, aprovado, quer dizer, aprovação das contas com ressalvas, como pediu a parte e de acordo com o parecer tanto do Ministério Público como da comissão. Perfeito. Alguma divergência? Com o relator. Não. Há processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é prestação de contas número 601-224, dígito 30, o ano 2018, o relator Dr. Francisco Glauber, requerente Antônio Barbosa dos Santos Júnior e outro, o advogado Dr. Kennedy Diógenes. Está em mesa, Dr. Glauber? Vossa Excelência tem falado. Tá, senhor presidente. Os casos são muito similares à prestação de contas. O primeiro caso é do Antônio Barbosa, né? Isso. Prestação de contas, a Comissão de Contas detectou falhas, o candidato foi notificado para se manifestar, não apresentou notificação e a proposta do órgão técnico é de ter as contas como não prestadas e a devolução do valor. O voto está disponibilizado, eu estou resgatando aqui porque deu problema no meu mouse. 3.841. Isso. Então a proposta é julgar não prestadas as contas do candidato no que concerne Antônio Barbosa dos Santos Júnior, no que concerne ao cargo de deputado federal, e determinar o recolhimento do valor de R$ 3.841, por ausência de comprovação de utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tudo atualizado e acrescido do que houver na lei para incidir sobre isso. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem um outro, também na relatoria do Dr. Francisco Glauber, que é prestação de contas número 601-046, dígito 81, o ano 2018. O requerente Raimundo Nonato Nunes e outro, o advogado Dr. Kennedy Diógenes. Está em mesa, Dr. Glauber? Tá, senhor presidente. É a mesma situação, só muda um pouco o valor que precisará ser recolhido. A mesma situação. Voto também disponibilizado. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O sexto, recurso eleitoral número 366, dígito 26, o ano 2016. Origem 30ª Zona Eleitoral, Macau. O relator, Dr. José Dantas de Paiva. Recorrente, André Luiz Fernandes da Fonseca. Advogado, Dr. Gleicon Souza Bezerra e Dr. Marcos Lanucci. Recorrido, Túlio Bezerra Lemos. Advogada, doutora Juliana Pérez. E está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por André Luiz Fernandes da Fonseca, em face de decisão proferida pelo juízo da 30ª Zona Eleitoral, que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,20 pelo descumprimento parcial de determinação judicial para que promovesse a divulgação do direito de resposta concedida nos autos de representação ajuizada pela pessoa de Túlio Bezerra Lemos. E resignado, o recorrente interpôs recurso, que está às folhas 81 e 84, alegando em síntese não ter sido comprovado o descumprimento da decisão. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? É um voto que não é uma situação que não é muito complexa, senhor presidente, mas eu vou ler bem rápido aqui para não haver dúvida em relação às partes.
As ponderações trazidas com recurso não merecem acolhimento. Com efeito, atendendo ao pedido formulado pelo representante Túlio Bezerra Lemos, o juiz eleitoral da 30ª zona, entendendo demonstrado o cumprimento apenas parcial da ordem de veiculação do direito de resposta, combinou ao hora recorrente André Luiz Fernandes da Fonseca a sanção pecuniária prevista no artigo 21 da Resolução 23.462 do TSE, cujo teor está transcrito no voto, e continuando, que diz respeito inclusive ao quanto da pena eleitoral, e continuando, o referido cumprimento se deu de modo parcial, porquanto, apesar de ter veiculado o direito de resposta nos termos propostos pelo ofendido, o representado não o fez com a mesma publicidade conferida ao texto reputado ofensivo. Conforme muito bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em primeira instância, a matéria ofensiva foi divulgada de maneira pública, acessível a todos os usuários da rede social, enquanto que o direito de resposta somente ficou acessível aos amigos do detentor da página. A análise da diferença nos ícones presentes na imagem de folha 16 e 63 dos autos comprova a assertiva ministerial quanto à diferença de tratamento dada às matérias de modo a infringir o comando do artigo 17, inciso 4, a linha C, da referida resolução, a qual exige que abre aspas, deferido o pedido, a resposta será divulgada no mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho com caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até 48 horas após a entrega da mídia física com a resposta do ofendido. Ademais, cumpre destacar a própria inércia do representado e hora recorrente em atender a intimação da Justiça Eleitoral no sentido de comprovar o efetivo cumprimento da determinação judicial pertinente ao direito de resposta, em flagrante desrespeito e desprestígio à ordem judicial, mesmo tendo sido intimado para fazê-lo antes da prolação da decisão ora combatida. Por essas razões, demonstrado o cumprimento parcial do direito de resposta concedido nos autos, deve-se manter incólume a decisão recorrida que combinou ao representado o pagamento de multa eleitoral nos termos do artigo 21 da Resolução 23.462 do TSE. E assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sanção pecuniária aplicada. E é como voto, senhor presidente. Perfeito. Como já adiantado pelo relator, matéria simples. Eu questiono da Corte se há alguma divergência. Acompanho o relator. Não há. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, recurso eleitoral número 184/44, ano 2016, origem 11ª Zona Eleitoral, Canguaretama, relator Dr. Ricardo Tinoco de Góes, recorrente José Marques de Oliveira, advogado Dr. Felipe Cortez, recorrente Danilo Rafael da Costa, João Costa da Silva Neto, Tarso Vinícius Bernardo Carneiro, todos, Dr. Felipe é o advogado constituído e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Está em mesa, doutor Ricardo? Está em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Marques de Oliveira, Danilo Rafael da Costa, Tarso Vinícius Bernardo Carneiro e João Costa da Silva Neto, respectivamente candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador e o último titular do cargo de coordenador de transporte da Secretaria de Obras do município de Pedro Velho, contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Zona Eleitoral de Canguaretama, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral interposta pelo Ministério Público Eleitoral para enquadrar os representados, ora recorrentes, abre aspas, ao disposto no artigo 73, inciso 1, parágrafo 5º e 10º da Lei 9.504/97 e artigo 19 da Lei Complementar 64/90, e, por conseguinte, condená-los ao pagamento individualmente de multa de R$ 5.320,50 em relação ao objeto da apresentação, em conformidade com o artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504
e artigo 62, parágrafo 4 da Resolução TSE 23.457/2015, e ainda aplicar aos representados a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificaram os fatos, a saber, 2016, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90. Em suas razões recursais, sustenta os recorrentes que a sentença reconheceu a cessão do corte de terras a Marili Gomes do Nascimento, mediante compra de votos, prevista no artigo 41A da Lei 9.504. Todavia, condenou os recorrentes por conduta vedada e abuso de poder econômico, institutos diversos e que não se confundem. Defendem que a sentença reconhece a existência do artigo 41A, a incidência do artigo 41A. Não há como se condenar os recorrentes pelos tipos de abuso previstos no artigo 22 da Lei Complementar número 64/90, nem nas condutas vedadas previstas no artigo 73 da Lei 9.504, acrescentando que a decisão ignorou a tese da defesa e o comprometimento político da testemunha Marili, o que retira a idoneidade da prova testemunhal produzida, pois, conforme prova constada da defesa, essa realizou intensa campanha em favor dos adversários políticos dos recorrentes, tendo a sua página pessoal do Facebook ampla demonstração de sua opinião política, e que, além disso, ela teria comemorado a derrota dos recorrentes nas urnas. Invoca o artigo 368-A do Código Eleitoral, aduzindo que uma causa eleitoral delicada não pode se pautar pelo depoimento de uma testemunha, cuja prova nos autos revela de forma inconteste o seu comprometimento político com os adversários dos recorrentes, pois, além desse depoimento, a sentença não se escurou em qualquer outra prova que pudesse convergir para tipificar o abuso e a conduta vedada. Asseveraram a inexistência de abuso de poder, argumentando que este é múltiplo, além do que, no caso concreto, o fato por si só não caracteriza abuso e, como bem disse a sentença, poderia até caracterizar a compra de votos, embora tal pedido não tenha constado na inicial, sabendo que para a condenação pela prática do abuso é preciso que haja prova robusta e incontrovérsia. Argumentam ainda que não existiu conduta vedada a ser punida, pois a sentença delimitou que os fatos ocorreram nos meses de junho e julho de 2016, portanto fora do período de 3 meses que antecedeu ao pleito, que a sentença não levou em consideração o fato de que o corte de terras é um programa desenvolvido pelo município, em execução orçamentária há muitos anos e com lei própria para tal finalidade. Conduta corriqueira realizada no tempo de chuva, tem ou não eleição, e muito comum em todos os municípios, sem que isso seja considerado ilegal. Ressaltam que a testemunha Marili foi beneficiada pelo corte de terras e se utilizou desse fato para incriminar os recorrentes, de modo que seu único testemunho não pode servir de base para a condenação imposta. Que para a aplicação das sanções que decorrem do reconhecimento da conduta vedada, é preciso observar o princípio da proporcionalidade, que no caso concreto os recorrentes foram derrotados, o que já demonstra que a conduta imputada, se verdadeira, não foi grave nem tendente a afetar o equilíbrio do pleito eleitoral. Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos contidos na inicial. Reformar parcialmente a sentença para afastar a incidência de abuso de poder e as penas de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos e aplicar tão somente a multa prevista, fixando-a num patamar mínimo legal. Nem sede contra razões, o recorrido rebate todas as alegações do recorrente, destacando em síntese a comprovação da prática da conduta vedada e do abuso de poder político por parte dos demandados. O acerto da sentença na aplicação das penalidades previstas no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504 e 22 da Lei Complementar 64/90, ressaltando ainda a ocorrência dos fatos em período vedado e a infundada alegação de condenação em prova testemunhal singular, pugnando ao final pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença atacada. Em estado a se pronunciar, outra Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. De início, cabe registrar que o presente processo foi distribuído e instruído perante a 61ª Zona Eleitoral, porém com extensão da referida zona, em virtude da resolução número 7 deste tribunal, os autos foram remetidos ao juiz da 11ª Zona. O cerne da presente demanda está em saber se houve a prática de conduta vedada e de abuso de poder político pelos representados, ora recorrentes, consistentes na utilização de tratores pertencentes à Prefeitura Municipal de Pedro Velho para arar terras de propriedade de eleitores em período supostamente vedado. Em primeiro lugar, registre-se que, compulsando os autos, observa-se que a questão ora posta foi analisada exclusivamente sob a ótica da suposta prática de conduta vedada e de abuso de poder político pelos ora recorrentes, não havendo qualquer menção quanto à incidência do artigo 41A da Lei 9.504, rechaçando-se desde já as alegações dos recorrentes de que a sentença atacada se valeu da prática de captação ilícita de sufrágio
para condenar os recorrentes às sanções decorrentes da conduta vedada e do abuso de poder. Eu faço aqui uma citação doutrinária, oriunda de José Jairo Gomes, e eu peço licença para não ler. Acrescente que a conduta vedada demonstra a ocorrência de um ato ilícito eleitoral, e uma vez caracterizada, impõe-se a responsabilização tanto dos agentes públicos, os quais precisam sempre atender aos princípios constitucionais que regem a administração pública, devendo a ação estatal pautar-se pelo atendimento ao interesse público quanto aos beneficiários do evento. No entanto, para que as hipóteses de conduta vedada sejam apreciadas como abuso de poder político ou de autoridade, é necessário que a prática, além de afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos, também fira a normalidade ou equilíbrio do pleito, fazendo com que o mesmo evento atinja os dois bens jurídicos protegidos pela norma. E é essa a razão essencial contida aqui no disposto do artigo 22, que eu faço a citação e prossigo. Com efeito, sobre a necessidade da verificação da gravidade da conduta, o inciso 16 da referida norma estabelece que, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ademais, consoante a jurisprudência do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso do poder político caracteriza-se quando determinado agente público, valente de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de sua candidatura ou de terceiros. Logo, o abuso do poder político ocorre nas situações em que o agente público, agindo por ação ou omissão, faz uso da administração pública com desvio de finalidade para favorecer determinada candidatura a cargo eletivo em detrimento de seus concorrentes, violando assim a igualdade que deve ser conferida durante a disputa eleitoral. Já sobre a aventada prática de conduta vedada, reza o artigo 73, e aqui eu faço a citação do dispositivo pré-citado e sequencio. Cabe salientar que a aplicação da norma do supratranscrito artigo 73, inciso 1, não está adstrita ao período eleitoral, sob pena de autorizar ilícitos dessa natureza em período anterior e absolutamente apto a macular a isonomia que deve ser conferida tanto aos candidatos como aos pré-candidatos. E interpretando essa incidência normativa, eu cito aqui alguns excertos oriundos do TSE. O voto está disponibilizado e Vossas Excelências podem acompanhar. Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, o Ministério Público Eleitoral, ora recorrido, instaurou o procedimento preparatório para investigar a prática de conduta vedada por parte dos recorrentes, candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições de 2016, no município de Pedro Velho, consistente na cessão de tratores de propriedade do município para aragem de terras particulares, o qual foi instruído com diversas fotografias, uma mídia contendo um vídeo de um trator em atividade em uma propriedade rural e com os depoimentos de Nivaldo Vitor da Cruz, Marili Gomes do Nascimento, Antônio Gonçalves Pontes, João da Costa da Silva Neto, Ronaldo Adriano Ferreira, Silvino Bernardo de Sena, Maria Nina do Nascimento e Severino Jerônimo, os quais, em sede de instrução e observados os princípios do contraditório e ampla defesa, foram confirmados pelo juízo eleitoral. Naquela oportunidade, a testemunha Marili Gomes do Nascimento disse que, mais ou menos entre os meses de agosto e setembro de 2016, não lembra bem a data, foi um trator da prefeitura cortar a terra do sítio em que vive, que na época estava trabalhando na casa da mãe do vereador Tasso Carneiro, e que, como a prefeitura estava cedendo os tratores para cortar as terras de outras pessoas, achou que não tinha nenhum problema em pedir ao vereador. Respondeu que não procurou a prefeitura para pedir o trator, porque lá existia um cadastro que não funcionava, já que os tratores nunca foram cortar as terras de ninguém cadastrado, e que preferiu pedir ao vereador porque, como ele era um representante do povo, achou que seria mais fácil conseguir diretamente com ele. Não soube dizer com quem as pessoas mencionadas conseguiam o trator. Mencionou ainda que o vereador lhe levou à prefeitura, que o prefeito confirmou que Tasso tinha conseguido o trator para ela, que na mesma semana em que foi à prefeitura com Tasso, o trator foi cortar a sua terra, e na hora de ir embora, o vereador lhe pediu para tirar a foto que foi postada no Facebook, que se posicionou entre o prefeito e o vice-prefeito, colocando a mão por trás deles, mas que Tasso lhe pediu para fazer o símbolo, qual seja o número 5, com as mãos. Relata que a foto lhe trouxe constrangimentos, porque sempre foi neutra em relação à política, e após a publicação da referida foto, algumas pessoas lhe questionaram o porquê dela ter ido à prefeitura. Disse que não autorizou a postagem e que só tomou conhecimento dela por um terceiro, quando chegou em casa. Que no mesmo dia em que foi na prefeitura, outra pessoa também tirou a foto, a qual também foi postada na rede social. Informou que as pessoas da cidade comentavam que era mais fácil conseguir o trator com os vereadores do que na prefeitura,
que conhece João Costa de vista, mas que não sabia que ele era o responsável pelos tratores, que pediu demissão do emprego em setembro por problemas de saúde e porque as pessoas ficavam lhe questionando sobre a sua ida à prefeitura. Acrescentou que não tinham condições de alugar um trator para arar a terra, já que vivem da agricultura, que Tasso apresentou ao prefeito dizendo que ela era uma pessoa de confiança, que trabalhava na casa da mãe dele, que Tasso não se referiu ao voto à eleição, que o vereador lhe pediu para tirar uma foto, que ela tirou a foto sem saber que ia dar problema. Por sua vez, Antônio Gonçalves Pontes, sogro de Marili, disse que arrenda o sítio em que vive a uma pessoa chamada João Marcílio, que trabalha na terra há uns 10 anos e que paga o trator de João Marcílio para arar sua terra, que ao longo desse tempo nunca conseguiu fazer uso de trator da prefeitura, que era muito difícil, e somente esse ano a sua nora lhe informou que conseguiu um trator da prefeitura para cortar a terra, mas não sabe como foi, só ouviu dizer que tinha sido por meio de Tasso. Negou que tenha pago algo pelo uso do veículo, pelo combustível, pelo tratorista, e que o trator ficou pouco tempo na sua terra e que depois foi cortar a terra dos vizinhos, mas que também não sabe quem conseguiu o trator para eles. Indagado, afirma que não chegou aí à prefeitura para pedir o trator, pois sempre estava quebrado, que para ele toda a vida foi difícil consegui-lo e que por isso prefere pagar com suas economias. Menciona que na prefeitura não existia cadastro, que tinha que conseguir de boca, que conseguiu o trator 2 vezes em gestões passadas, indo na garagem e, abre aspas, batendo um papo, fecha aspas. Já Marinha Nino do Nascimento, a vizinha de Antônio, disse que passou na garagem e pediu a João Costa um trator para cortar a terra, mais ou menos no mês de junho ou julho. Menciona que já tinha ouvido falar que o trator cortava a terra e por isso resolveu ir lá, pedir a João, que era responsável pela garagem, que nunca ouviu falar que precisava preencher um cadastro na prefeitura, que não foi perguntado sobre votos, que o trator chegou na sua casa uns 20 dias depois do pedido, que não sabe dizer se no mesmo dia o trator cortou a terra de outras pessoas. Relatou que quando o marido era vivo, ele pediu o trator várias vezes para arar a terra, que seu filho comentou com ela que o trator tinha cortado as terras de Luiz e Valdemir. E aí eu cito mais alguns depoimentos aqui que vão se harmonizar com o conteúdo desses que já foram citados. E para poupá-los eu vou superar o seguinte, 5 parágrafos que se limitam a fazer essa referência aos depoimentos e sequencio aqui no parágrafo que assim principia. Como se vê, aquilo já após a citação dos depoimentos, como se vê das provas colacionadas aos autos, já nas folhas 13 do voto, notadamente nos depoimentos prestados em juízo, infere-se que, de fato, no ano eleitoral de 2016, os recorrentes utilizaram bem público, tratores pertencentes ao município de Pedro Velho, para obter vantagem política eleitoral em favor de suas candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador com a participação do servidor público daquele município. Porque todos estes depoimentos que foram aqui postos em destaque convergem para a confirmação do uso do trator, dos tratores com aquela finalidade já referenciada. Ademais, também restou claro que a conduta foi realizada sem qualquer respaldo em lei regulamentadora, quer dizer, desafiando a exigência desse requisito objetivo, ou previsão orçamentária para o devido fim. E, embora tenha sido mencionada a existência de um cadastro informal de agricultores para o corte de terras, observa-se que este jamais foi respeitado, já que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que nunca conseguiram um trator por meio daquele instrumento, mas das vezes que conseguiram, o fizeram por meio de pedido verbal ao servidor responsável pelos tratores ou aos candidatos, o que demonstra que não existia qualquer critério para a escolha dos eleitores que seriam beneficiados e que esta era meramente discricionária. Outro sino, que se refere à testemunha Marili, o caso é ainda mais grave, pois após o pedido realizado ao candidato a vereador Tasso, este a levou à prefeitura para ser apresentada ao prefeito José Marques e ao vice-prefeito Danilo Costa, oportunidade em que foi instado a tirar uma fotografia ao lado dos candidatos com as mãos simbolizando o número 55, que se referia à legenda para a qual concorriam para o pleito. Como se não bastasse, ainda teve a sua imagem postada na rede social do vereador Tasso, na data de 19 de julho de 2016, com a legenda, abre aspas, nossa amiga Marili, fecha aspas, denotando uma suposta declaração de apoio político aos candidatos, o que, conforme afirmou em seu depoimento, a deixou constrangida. Com efeito, destaque-se que o argumento de que a condenação foi baseada unicamente no depoimento da testemunha Marili, aí eu peço a atenção da Corte, porque esse foi um dos pontos que mereceu realce nas razões recursais, a qual seria comprometida politicamente com os adversários dos recorrentes, não merece prosperar.
A uma porque a condenação foi lastreada em todo o arcabouço probatório presente nos autos, qual seja fotografias, vídeo e nos depoimentos das demais testemunhas. E a duas porque em nenhum momento a referida testemunha foi contraditada nos autos, mesmo considerando que a parte recorrente tenha tido a oportunidade de fazê-lo. Além disso, chama a atenção o fato de ter sido contratado um terceiro tratorista que sequer possuía carteira de habilitação, isso no período de junho a dezembro de 2016, quando só existiam 2 tratores no município e que esses tratoristas estavam autorizados a trabalhar nos finais de semana para atender a maior demanda possível de agricultores sem qualquer controle, o que ratifica a gravidade das circunstâncias e corrobora que a prática ocorria com o único objetivo de conseguir benesse eleitoral. Desse modo, resta devidamente caracterizada nos autos a prática da conduta vedada, como também do abuso de poder político por parte dos recorrentes, já que a utilização da máquina administrativa em proveito das candidaturas, disfarçada de benefício à população, é evidente, pouco importante se os candidatos foram ou não eleitos. Ademais, como vem se desenhando nos fundamentos aqui exposados, o fato central que ensejou a tipificação da conduta como vedada presta-se, por igual, à caracterização do abuso do poder político. Isso porque, a depender das provas carreadas e produzidas nos autos, óbice não há para que uma só realidade fenomenológica possa alcançar 2 previsões normativas. Assim é porque, a um só tempo, a conduta vedada que ensejou a aplicação da multa reveste-se, por igual, de gravidade suficiente para que se tenha também a incidência da regra de consequências mais intensas, concernente à prática do abuso. E aí eu faço uma citação jurisprudencial que converge, não é, para esse mesmo entendimento e concluo dizendo: desse modo, restando configurada a prática de conduta vedada e do abuso de poder político, entendo que o juízo ACOR bem fundamentou e justificou a decisão recorrida, tendo em vista que a multa foi fixada no mínimo legal, sendo a inelegibilidade pelo período de 8 anos, medida imposta pela legislação eleitoral no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64, não havendo que se falar em reforma da sentença atacada. Ante o exposto, por todos os elementos que dos autos constam, nego provimento ao recurso eleitoral para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. É como voto. Dr. Vladimir Capistrano. Senhor presidente, nos autos está expressamente delineada a ocorrência dos fatos da utilização com fim eleitoral desse corte de terra, dessa aragem de terra. A prova é substancial, o relator muito bem explicitou, eu já tinha lido a sentença, a juíza da mesma forma explicita. A única divergência possível que seria possível nesses autos é quanto ao momento em que foi realizado, porque, pelo que colheu das provas, seria junho e julho do ano eleitoral. E há quem defenda, inclusive o advogado dos recorrentes chega a defender isso, que necessitaria que os fatos tivessem ocorrido após o registro da candidatura para que caracterizasse a conduta vedada. No entanto, é sabido que há dissídio jurisprudencial quanto a isso, há decisões do TSE que tratam da necessidade de que ocorra após o registro das candidaturas, quando propriamente se pode falar em candidatos. No entanto, a jurisprudência ela é mais dominante no sentido de que, ainda que seja no período anterior ao registro, incide sim a vedação dos incisos 1º e 4º do artigo 73. E aqui, no caso, em julgamento, na espécie, também estamos diante da aplicação do parágrafo 10 do mesmo artigo 73. E o parágrafo 10, a redação dele é cristalina, no sentido de que a vedação que ele impõe ocorre em todo o ano da eleição. Ou seja, durante todo o ano de 2016 não poderia haver a doação daquele tipo de serviço pela municipalidade, a não ser na hipótese de que já estivesse em exercício, nos exercícios anteriores já estivesse sendo oferecida à população e tivesse lei específica criando esse programa, o que não foi comprovado pelos investigados na espécie. E, para além disso, há a apuração sob a ótica do abuso de poder, que aí, quanto a essa, não há nenhuma discussão jurisprudencial quanto ao momento em que podem ocorrer os fatos. A qualquer momento pode-se praticar atos que podem ser tidos como abusivos para um processo eleitoral futuro. Ou seja, na perspectiva da apuração do abuso de poder político, sequer essa discussão seria viável. E, como eu disse, no que toca à conduta vedada, há dissídio jurisprudencial sobre a aplicação do inciso 1º e 4º, mas a jurisprudência dominante é no sentido de que é sim possível, ainda que em período anterior ao registro de candidatura. E quanto ao parágrafo 10, não há discussão sobre o termo inicial de sua aplicabilidade.
Então, com esses breves acréscimos, que caminham, obviamente, no sentido do voto do relator, eu acompanho integralmente o seu voto. Doutora Adriana. Senhor presidente, eu prestei atenção no substancioso voto do doutor Ricardo e a mim me parece que não resta qualquer dúvida quanto à configuração da prática de conduta vedada e do abuso de poder político no caso concreto. Então, já me acostando a todas as razões do voto do eminente relator, eu acompanho integralmente. Desembargador Cornélio. Eu acompanho o relator. Doutor Francisco Com o Cláudio. relator. Doutor José Dantas. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O último processo da pauta é embargo de declaração na representação número 601-373, dígito 26, o ano 2018. Relator Dr. Vladimir Capistrano, embargante Facebook Serviços Online do Brasil Limitada. Advogada doutora Janaína Castro Félix Nunes. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Cuide-se de embargo de declaração oposto por Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, em face de acordo deste regional que, julgando representação ajuizada por Natália Bastos Bonavides, reconheceu a perda do objeto da ação quanto ao pedido de retirada das postagens hospedadas em sítio eletrônico gerido pelo então representado, ora embargante. Bem assim, julgou improcedente o pedido de aplicação de multa em desfavor do segundo representado, José Mário Novaes da Silva. Eu colaciono a ementa do acórdão embargado e continuo no meu voto. Sustenta o embargante que a decisão referenciada incorreu em omissão no tocante ao resultado do julgamento, vez que o ora recorrente também integrava a ação enquanto representado, e não foi, segundo alega, explicitamente mencionado na ementa e no dispositivo como isento de qualquer penalidade, nem tampouco houve referência de que tenha dado fiel cumprimento à ordem liminar, a qual havia determinado o fornecimento de dados que estavam em seu poder. Cita ainda trecho do parecer ministerial dando conta do cumprimento da ordem liminar pelo ora embargante, asseverando que o deciso guerreado, embora tenha acolhido a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, não fez constar explicitamente essa informação relativa ao fornecimento dos dados pelo recorrente. Requer, ao fim, a complementação do acórdão embargado, e aqui entre aspas, com a inclusão em seu dispositivo da menção ao cumprimento tempestivo da respeitável decisão liminar, bem como da extinção da representação eleitoral no que toca ao pleito de remoção formulado contra o Facebook do Brasil. Fecho aspas e é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Eu faço aqui rápida digressão sobre a legislação que regulamenta os embargos de declaração e já passando a análise do recurso, eu digo que, na espécie, todavia, não há que falar na ocorrência de lacuna no provimento jurisdicional, nem tampouco de quaisquer outros vícios embargáveis, sobretudo na parte dispositiva, uma vez que o acórdão guerreado veiculou entendimento claro e coerente quanto aos fundamentos e conclusão nele adotados, de modo a permitir, sem mais para qualquer dúvida razoável, a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas relativamente a todos os interessados do processo. Vale contextualizar que o embargante ostenta a condição de representado na presente demanda não por ter praticado qualquer conduta taxada como ilícita, mas tão somente porque hospedava em seu sítio eletrônico perfil que continha as postagens censuráveis do ponto de vista narrado na inicial. Portanto, na formulação da demanda, não havia imputação direta de ilícito ao Facebook, mas tão somente menção e pleitos relativos à sua natural circunstância de hospedeiro do perfil divulgador das publicações, vez que o fornecimento de dados cadastrais de identificação dos responsáveis, bem assim, eventuais retiradas de postagens, seriam levadas a efeitos pelo ora recorrente, enquanto gestor do referido sítio eletrônico. Destarte, para além da descrita circunstância da improbabilidade de condenação do embargante, assevero não prosperar a tese vertida nos aclaratórios, no sentido da necessidade de se declarar a extinção da representação no tocante ao pedido de retirada da postagem, porquanto referida situação jurídica se mostra desenganadamente evidenciada da simples leitura da ementa. E eu aqui transcrevo um trecho da emenda. E continuo no voto. Noutra banda, também não merece acolhimento o pleito integrativo a fim de que conste na parte dispositiva menção ao cumprimento da medida liminar, no que toca ao fornecimento de informações pelo recorrente, eis que dita informação
já integra o relatório e o voto da própria decisão colegiada. Também está transcrito aqui no voto o trecho da decisão do voto do julgamento da representação, em que foi asseverado o cumprimento da medida liminar pelo Facebook. Consoante demonstrado, vê-se, a partir dos argumentos trazidos nos aclaratórios, que a modificação ou aperfeiçoamento da decisão censurada não se mostra necessário, visto que o provimento atacado contempla in toto a matéria indicada como omissa, diferentemente, portanto, do que alegada nas razões do apelo. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. É como voto, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Acompanho integralmente o relator. Eu não vejo nenhuma nem omissão, nem contradição, obscuridade. Quiçá, doutor Vladimir, seria hipótese de considerá-los, com esses embargos de declaração, como protelatórios, porque, afinal de contas, nenhuma das eivas que foram apontadas, assim, claramente existiam no julgado, mas apenas com esse comentário, Alberdigno, que eu acompanho integralmente as razões e o voto de Vossa Excelência. Só justificando, doutora Adriana, temos tido a prática de, nos primeiros embargos de declaração, quando não são, assim, sobretudo inovadores da matéria debatida, não aplicarmos multa e nem considerar os protelatórios. Como tem sido essa a prática da Corte, eu tenho deixado de fazê-lo nos primeiros embargos, mas concordo que realmente não apontou nenhuma dos requisitos para a admissão dos embargos, mas estou conhecendo e desprovendo. Desembargador Cornélio Alves. Eu acompanho o relator. Doutor Francisco Lauro. Acompanho. Doutor José Dantas de Paiva. Doutor Ricardo. Com o relator. Às 14 horas e 57 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.